Olá pessoal, voltando aqui, estamos iniciando hoje o quarto episódio do nosso programa Chamados para Interceder, ok? Hoje o tema é intercessão espiritual e batalha espiritual. Eu quero ler com você, para basear esse assunto, intercessão espiritual e batalha espiritual, Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. Diz assim, 8, deixa eu abrir aqui, 26 e 27 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esse texto aqui nos ajuda a entender que a nossa intercessão, ela é uma intercessão que precisa ser pelo Espírito, ok? Podemos até dizer o seguinte: a nossa oração ela é espiritual. Por quê? Porque nós falamos com o Pai das luzes, nós falamos com o Pai espiritual e nós falamos através do Espírito Santo que habita em nós. E dentro ainda desse tema, nós falamos em nome de Jesus. Então, toda batalha que nós vamos ter no âmbito espiritual, ela requer de nós uma intercessão espiritual. Não dá para orar simplesmente naquilo que as nossas emoções colocam para fora, naquilo que a nossa carne coloca para fora, né? Se você olhar os temas anteriores, nós temos falado muito que a oração, a intercessão é sempre pelo outro, e o que precisa haver é uma liberalidade de coração para interceder uns pelos outros, ok? Então, dentro desse tema, nós temos um primeiro ponto aqui que é interceder com perseverança. E aí, deixa eu ir com você aqui para um texto, deixa eu achar esse texto aqui, que está em Efésios, ok? Efésios capítulo 6, interceder com perseverança. Diz assim o texto, 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, ok? Quando você persevera, você já está colocando ali uma disciplina de intercessão e com certeza você está desenvolvendo uma batalha espiritual. Porque a perseverança é em cima de algo que você tem buscado e tem buscado e tem buscado. Então creia que quando nós intercedemos, nós temos que ter um coração perseverante. Então esse texto aqui deixa muito claro. Primeiro ore no Espírito em todas as ocasiões. Lembra que existe uma intercessão espiritual para desenvolver uma batalha espiritual. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Lembra que nós oramos, a nossa intercessão é sempre pelo outro, mas precisa existir uma perseverança. Eu lembro que nas nossas lives de oração, às terças-feiras, existem algumas pessoas que trazem os mesmos nomes para nós estarmos intercedendo durante meses. E nós não esmorecemos. Nós oramos intensamente por aquelas pessoas, pelos motivos o qual elas precisam da nossa intercessão, e nós cremos que o Senhor em algum momento vai mover a mão dele em função daquela vida. Então, vamos lá, recapitulando: interceder com perseverança precisa ser um ato repetitivo nosso, não uma oração repetitiva, mas um ato repetitivo, ok? A segunda coisa é discernimento espiritual enquanto ora. Então vamos lá, Filipenses capítulo 1, verso 9, eu quero ler esse texto aqui com você, que diz assim, esta é a minha oração, ok? Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aqui dentro desse texto, eu peguei esse texto porque aqui nos chama a atenção dizendo, para discernirem o que é melhor, ok? Na nossa oração, nós precisamos fazer uma oração espiritual
né? E essa oração, ela precisa haver um discernimento daquilo que nós estamos falando. Nós não podemos falar coisas que vêm na nossa cabeça. Nós não podemos simplesmente falar coisas que estão de acordo com as nossas emoções ou a nossa razão. Nós precisamos pedir ao Senhor que coloque palavras em nossas bocas, que a gente saiba que o Espírito Santo vai estar recolhendo aquelas palavras e levando diante do Pai, ok? Nós oramos pelo Espírito, nós oramos em nome de Jesus ao Pai. Então, a nossa oração, ela precisa ter um discernimento espiritual. Então, quando nós orarmos, nós precisamos ter um caminho de oração, né? A exemplo, a gente ora, começa a nossa oração e fala: Senhor, perdoa os nossos pecados, né? Senhor, nós queremos te louvar e te adorar, porque tu és um Deus vivo, poderoso. Então, nós temos um caminho de oração, e essa oração, ela precisa ser espiritual, e nós precisamos saber discernir aquilo que nós estamos colocando diante do Pai. Amém? Então, esse é o ponto 2. E o ponto 3, dentro desse tema ainda, é sobre a autoridade que só há em Cristo Jesus. Então, eu quero ler um texto com você que você vai entender. João, capítulo 16, verso 23. João, Evangelho de João, né? Você conhece bem. 16, versos 23 e 24. Esse texto diz assim, ó: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Esse texto aqui mostra claramente para nós que a nossa oração, a nossa intercessão, a nossa batalha espiritual precisa ser em nome de Jesus. Então deixa eu te lembrar uma coisa. Quando nós oramos, nós entramos sim numa batalha espiritual, né? Eu não sei se você lembra daquela história de Daniel, quando Daniel começou a orar e ali existia uma batalha espiritual e o anjo ali estava trabalhando. Daniel nem sabia, mas existia uma batalha espiritual. Então lembre-se de uma coisa: hoje, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, Jesus é o nosso maior intercessor, ok? Então, se a gente quer vencer alguma batalha, nós precisamos trazer o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso e é Ele, e é no nome dele que nós vencemos todas as batalhas. Amém? Então, creia nisso. Quando você orar e que você estiver em batalha espiritual, você estiver intercedendo por alguém, por uma causa, é no nome de Jesus. Não ore sem colocar o nome de Jesus. Ele é quem leva diante do Pai a nossa oração. Amém? Espero que tenha sido bom para você esse tema. Estamos aqui num tempo de intercessão e o nosso clamor é que você esteja junto conosco. Amém? Deus te abençoe, você, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo.